Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus, o Cristo de Deus, seja com você, amém? Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos na escola dominical sobre o livro do Tim Keller, Igreja Centrada. E hoje nós estamos, continuando falando sobre cidades, e hoje a gente vai falar sobre a crise cultural da igreja. Será que a nossa igreja, eu digo a igreja brasileira, ela está em crise? O Timothy Keller fala que o momento vivido pela igreja norte-americana, não a igreja dele, mas as igrejas em geral, ela pulsa em debates internos. Ele diz que hoje há dentro da igreja uma grande crise, sobretudo relacionada a discussões teológicas sobre, por exemplo, a autoridade da Bíblia, a justificação pela fé, o debate sobre a morte reconciliatória de Cristo, as maneiras de conduzir o culto. Meus irmãos, isso acontece lá também. O papel dos homens, o papel das mulheres. Então há uma grande discussão, segundo Tim Keller, lá na igreja, e isso ele diz que acontece por conta da crise cultural. A cultura ela está sempre mudando, as coisas vão sempre se inovando. Então ele dá para nós nesse estudo de hoje três causas que ele acredita que deram origem a esse conflito na igreja. A primeira causa que você vai encontrar no estudo, ele chama de mudança cultural, ou seja, aquilo que era muito comum no passado, hoje já não é tão comum assim. As coisas mudaram, as coisas vão se renovando. Ele diz que isso vem causando, é uma das causas desse conflito. Penso eu que, por exemplo, se uma pessoa que viveu na igreja no passado pudesse voltar hoje à existência, talvez ele ficaria muito assustado com a maneira que a gente conduz a igreja, com a maneira que a gente cultua, com a maneira que a gente faz. Por exemplo, você vai saber disso, antigamente não era comum na igreja bateria. Imagine aquelas pessoas que achavam que a bateria era instrumento do demônio, se elas hoje viessem, por exemplo, num culto nosso, se a vida tivesse essa possibilidade de trazer a pessoa de volta. Então haveria realmente uma grande dificuldade para essa pessoa se assimilar. O que me parece que o Tim Keller está querendo mostrar é que, apesar disso, ainda hoje há algumas pessoas que são muito conservadoras, e por conta desse conservadorismo elas acabam dificultando a propagação do evangelho, porque a cultura muda, e com a mudança da cultura, as pessoas que nos ouvem, elas não são mais da maneira que eram antigamente. Por exemplo, tem pessoas lá na igreja hoje que, se vir o pregador levar o tablet ou o celular para ler os versículos bíblicos, a pessoa fica meio desconfiada, achando que aquilo ali não é de Deus, como que se a Bíblia ela tivesse somente naquele livro preto, que a gente tem. A Bíblia é a palavra de Deus e ela precisa estar no nosso coração. Então, isso tudo são coisas que mostram para a gente como que a cultura vai evoluindo. Ele dá, por exemplo, um exemplo pessoal dele, que na época dele, ele fala, até dar o exemplo dos pais dele, que eram cristãos conservadores, e os pais da esposa dele, na época namorada, que não eram cristãos conservadores, eram mais liberais, e que ambos, apesar de serem dessa forma, eles olhavam para o pecado de forma igual.
eles não concordavam com algumas coisas que hoje, por conta da nossa mudança cultural, tem coisa que uma pessoa acha um absurdo, né? E tem outra e essa mesma coisa já uma outra pessoa acha normal, não acha pecado. Isso ele diz que acontece por conta da mudança cultural. Ele dá até aqui ele faz aqui um destaque, né? Ele diz assim: o mundo que os cristãos do Ocidente haviam conhecido, no qual a cultura pendia na direção do cristianismo tradicional, esse mundo não existe mais. Então a gente precisa olhar para isso e pensar: poxa, se esse mundo que pendia na direção do cristianismo tradicional não existe mais, como é que a gente tem que fazer? Então a gente precisa se adequar também a essa cultura para que a gente possa dialogar com os membros dessa sociedade. Uma segunda coisa que o Tim Keller vai dizer que é a causa da crise cultural nas igrejas norte-americanas, ele chama da postura do pietismo. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender isso, né? O que é um cristão, o que seria, né, um cristão pietista. Era aquela pessoa mais ligada às questões espirituais, às emoções, né? Ele diz aqui: a postura normal era de alguém que desconsiderava a cultura e dava atenção às conversões e ao crescimento espiritual das pessoas. É difícil a gente falar sobre isso, porque talvez alguém vai pensar: poxa, mas é isso que tem que estar certo, né? A gente se preocupar com o crescimento espiritual, com a conversão das pessoas. É verdade, mas nós temos que estar atento à cultura que a gente está inserido, né? Esse tema ele fala sobre isso. E a igreja muito pietista, ela não dava muita atenção à cultura. A postura dela era uma postura sempre para dentro, né? Aquela igreja que ela fala muito para ela mesma. Então, isso de certa forma dificultava ou dificulta, né? Se a igreja hoje ela continua dessa forma, ela dificulta o alcance daquelas pessoas que se mudaram a sua maneira de pensar. Mesmo a pessoa que não é crente, ela hoje se interessa por religião, e não era igual antigamente, que as pessoas não tinham tanta informação. Então a igreja ela precisa estar atenta a isso. E o que a igreja precisa fazer? Ela tem que se relacionar com a cultura. Antigamente era inadmissível, por exemplo, um cristão se envolver com a cultura. Você vê um cristão cantando circularmente. Hoje você vê pessoas que cantam no mundo e que dizem que são cristãos, e a gente ainda tem um pouco de preconceito a isso. A gente vê jogadores de futebol, a gente vê atores de filme, e a gente não se envolvia mesmo com a cultura no passado. Então hoje isso está mais normal para nós. Então ele fala que a igreja precisa se relacionar com a cultura, mas uma questão que traz uma crise é justamente isso, porque você dentro da igreja você vai ter aquele grupo que é bem pietista, e você vai ter aquele grupo que está que já se relaciona melhor com a cultura. Um outro aspecto que o autor vai dizer que causou também uma crise cultural na igreja foi o surgimento de dois modelos. À medida que a postura pietista passou a se enfraquecer, né, com a chegada cultural, começaram a surgir modelos, porque a gente sempre precisa de algo para a gente se abalizar.
né? E ele fala, por exemplo, de um escritor chamado Abraham Kuyper, da Holanda, né? E Kuyper, ele dizia que nenhuma única parte do nosso universo mental deve ser hermeticamente fechado do restante. E depois acrescentou a frase que se tornou famosa para todos nós: não existe 1 centímetro quadrado do domínio inteiro de nossa existência humana no qual Cristo não seja soberano sobre tudo. É mesmo que dizer que assim é o universo, né? O evangelho todo para o mundo todo. Essa é a ideia de quando a gente olha para essa pregação do Kuyper. Cristo, é pregar o Cristo todo, o evangelho todo de Cristo para todo homem do universo. Então, um modelo, né, que a igreja se apoiou foi esse. Um segundo modelo que ele vai também apontar para nós aqui no livro com relação, deixa eu achar aqui, a segunda, no final do... Aqui, peraí, eu quero ler para você o parágrafo que ele fala isso. Peraí. Aqui. Uma segunda resposta à mudança da cultura surgiu na mesma época da direita religiosa, com o crescimento do movimento das igrejas voltado para as pessoas em busca da espiritualidade. No primeiro momento, né, o modelo era uma igreja ou pessoas, né, como com essa teoria do Kuyper, e agora um segundo modelo, uma segunda resposta à mudança da cultura eram igrejas voltadas para as pessoas em busca de espiritualidade. Aí ele conclui dizendo assim: a solução que recomendava não era uma igreja como sempre, como aquelas que seguiam a posição pietista. Também não foi uma política com força total, como foi o caso da direita religiosa. Ao contrário, esse movimento se referia com frequência à falta de pertinência da igreja em relação à cultura e procurava reinventar a igreja. Irmãos, eu confesso que esse tópico é um tópico meio problemático, porque o autor ele entra em questões políticas, e eu não quero entrar aqui em questões políticas, mas se você tiver acesso ao livro, eu até fiz o resumo dessa parte sem entrar muito nas questões, mas você lê, né, o surgimento dos modelos de igreja, dos modelos de viver a igreja, e ele vai fazer assim uma crítica aos religiosos, à direita religiosa, e ele vai apresentar isso para nós. Então, assim, você vai encontrar nesse capítulo, né, capítulo 15, que fala sobre a crise cultural da igreja, esses assuntos que vão nos ensinar o porquê da igreja lá está em crise e nós aqui também, né? Que são, na verdade, 3 causas: a mudança da cultura, que ela vai acontecendo, a posição pietista, que é uma posição muito voltada para aquelas questões para dentro, sem olhar para fora, e essa ideia dos modelos, né, de uma igreja preocupada com os modelos para ela ser igreja. Então é isso, espero que você consiga entender esse capítulo e que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um bom domingo na paz do Senhor. Deus te abençoe.